Por que que os mentores espirituais permitem que passemos por situações de dificuldade nas nossas vidas? Eles podem evitar os momentos de sofrimento? Eles podem colocar situações de sofrimento na nossa vida? É isso que nós vamos estudar no nosso videoaula número 2, estudando Ramatiz. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda aqui à nossa videoaula Estudando Ramatiz. Aqui a gente passa por diversas obras desse autor maravilhoso, né, que através de grandes médiuns aí tem deixado grandes materiais para gente. E o estudo de hoje, ele está contido na página 59 do livro Elucidações do Além. Livro esse psicografado por Hercílio Mais. Vocês encontram facilmente nas lojas online, né, às vezes até em PDF também. E nós vamos estudar hoje sobre essa questão dos mentores espirituais. Os mentores, eles podem atuar de que forma na nossa vida? É uma questão muito interessante, porque quando a gente começa a trilhar esse caminho da espiritualidade, a gente logo pensa que esses amigos espirituais vão tirar todas as dificuldades do nosso caminho, todas as pedras do nosso caminho, e que a nossa vida vai fluir livremente, com prosperidade e abundância. De fato, isso acontece, sim, mas não talvez dessa forma como a gente entenda, de libertar, de simplesmente movimentar, né, energias e situações para que aquilo saia do nosso caminho. Talvez eles façam até de forma diferente, né, que é para a gente justamente poder se desenvolver e entender esse processo para que haja o aprendizado. A gente fala muito aqui que os mentores eles trabalham muito como professores, e nós aqui alunos, quando nós precisamos passar por determinados tipos de provas, mas não essa prova no sentido de punição, a prova no sentido de elucidação, de crescimento, né, e na nossa videoaula de hoje a gente vai entender isso aqui com o nosso material, vou compartilhar com vocês. Página 59, lembrando que o nosso livro é o livro, versão e-book, né, pelo Kindle, então pode ser que de repente a página não faça correspondência com o livro físico, tá bom? E a pergunta que o autor faz para Ramatiz é a seguinte, que a gente vai abordar aqui hoje na nossa videoaula. Quais são os recursos mais eficientes que os espíritos guias adotam para desviar os seus protegidos dos vícios, das paixões e dos prejuízos espirituais? E a gente vai se surpreender um pouco aqui com a resposta de Ramatiz. E ele diz para a gente, olha, os guias às vezes também se servem dos próprios espíritos inferiores, permitindo que eles perturbem seus pupilos encarnados, no sentido de afastá-los com urgência de caprichos ou atividades prejudiciais à sua integridade espiritual. Então, olha que interessante o que Ramatiz aqui diz. Ele diz que se servem dos próprios espíritos inferiores, ou seja, espíritos perturbados, obsessores, você pode dar o nome que você quiser, mas eles utilizam ou eles permitem que esses espíritos inferiores atuem na nossa vida justamente para poder afastarmos afastar-nos de dificuldades, de situações que muitas vezes os próprios mentores já estão intuindo para a gente, mas a gente com a nossa cegueira espiritual e a nossa cegueira da vaidade, do ego, da vontade desregrada, acaba não conseguindo perceber essas orientações de forma mais sutis. E aí colocam situações na nossa vida justamente para a gente, opa, peraí, o que está acontecendo comigo aqui? Por que essa situação adversa está chegando até a mim? E o movimento que a gente faz é justamente o quê? De pedir auxílio espiritual para nos libertar daquela situação, libertar daquela dificuldade que a gente está passando, mas muitas vezes essas dificuldades que passamos, os próprios mentores estão utilizando-as para nos chamar a atenção. E ele continua aqui na sua resposta. Em tais casos, eles agem com severidade, sem o sentimentalismo comum dos pais terrenos, ante os filhos indisciplinados, entregues a hábitos que lhes são bastante nocivos. Olha quanto ensinamento o Ramatiz dá para a gente aqui. Que a gente aqui
encarnado na matéria, preso todo esse composto emocional, né, nesse sentimentalismo que nós temos, que é natural nosso, nós, às vezes, negligenciamos um processo de deveria ser mais severo para ensinar, isso com os nossos próprios filhos, né? Quem é pai, quem é mãe aí. Quantos de nós aqui não passamos ali a mão na cabeça, fazemos uma vista grossa aqui e ali, para justamente não agir com mais severidade, sendo mais justo, mais duro em momentos necessários? E são momentos que precisam agir dessa forma. Porque quando nós não agimos dessa forma, quando deveria ser mais justo, a gente pode prejudicar o nosso tutelado. Por quê? Porque ele precisa aprender. Não é dizendo sim o tempo todo que você vai crescer, que você vai aprender. Então, trazendo novamente o exemplo do professor e do aluno, se o professor não for tiver repulso firme, disciplina firme ali com o aluno, ele não vai se desenvolver, ele não vai estudar. Se ele aplica uma prova muito fácil, sem exigir conhecimento do aluno, não está tendo crescimento. É mais ou menos a ideia que o Ramatiz traz para a gente aqui. Em alguns momentos, a gente vai precisar dizer não para as pessoas que a gente gosta, mas no sentido sempre da educação, do crescimento, do desenvolvimento daquela pessoa. E os mentores, como diz o próprio Ramatiz aqui, eles agem com severidade, mas veja, sem esse sentimentalismo que nós temos, sem deixar nos levar por essa coisa emocional, sabe? Eles agem da forma correta. O que é certo é certo. E se você não está aprendendo pelas vias da orientação sadia que eles fazem com a gente o tempo todo também, é importante a gente ressaltar isso. Eles estão o tempo todo nos ajudando, mas a gente muitas vezes não conseguimos trazer esse olhar e perceber essa ajuda dos mentores. Então o que que eles vão fazer? Eles vão justamente botar uma situação de dificuldade na nossa vida. É a famosa, se não vai pelo amor, vai pela via da dor, não é verdade? Quantos de nós já precisamos passar pelo movimento da dor, pelo movimento agudo, para que a gente possa sair de uma zona de conforto, fazer um movimento diferente. Muita gente acaba despertando somente quando passa por uma dificuldade grande na vida. Isso faz parte, isso é natural do ser humano. E que está dentro desse sentimentalismo que ele coloca aqui para gente. Então, os mentores, muitas vezes, vão ser sim mais duros com a gente, mas não porque ele está punindo a gente, não está punindo um erro nosso, aquela ideia do pecado, né? Aquela coisa ortodoxa do pecado, que tem um ser lá em cima, barbudo de branco, sentado num trono, punindo todo mundo. Não é isso. Muito pelo contrário. Eles colocam situações na nossa vida, situações essas que vão nos colocar em dificuldade, e através da dificuldade, a gente vai ser obrigado a se movimentar. Né, a necessidade faz o sapo pular, exatamente isso. E ele continua aqui dando a explicação. E quando se faz necessário, providencia ou até, olha que interessante aqui, ó, o acidente corretivo como recurso de urgência para interromper as atividades nocivas e evitar que seus tutelados vão adiante em qualquer objetivos nocivos a terceiros e a si próprios. Ele colocou mais um elemento aqui interessante: acidentes corretivos. O que seriam esses acidentes corretivos? Seriam acidentes no propriamente dito, um acidente que você sofre? Sim, pode ser. Pode ser um processo de enfermidade que você venha passar? Sim, pode ser também. Pode ser uma situação na sua vida que ela toma um direcionamento que você não esperava, mas sem ser algo de acidente, né, de violência, de enfermidade? Pode, de repente você perde ali um emprego, você perde uma pessoa que você gostaria, um relacionamento se desfaz, por exemplo, né? São vários aspectos que podem acontecer na nossa vida. A gente passa por alguma crise financeira, uma crise profissional, mas que isso serviria o quê? Para interromper uma atividade nociva que nós estaríamos ali caminhando, percorrendo aquela estrada nociva sem a nossa percepção. Sem a nossa percepção. Então, é muito interessante que quando a gente traz para esse aspecto do despertar espiritual, que a gente gosta tanto de falar, vocês podem reparar, todo mundo que passa por esse processo do despertar espiritual,
Antes desse despertar, acontece um movimento muito agudo na vida da pessoa. Ou ela perde alguém, uma enfermidade, uma situação profissional, ela se vê numa situação ali bem desafiante, que no momento ela não entende, mas aquilo vai exigir dela um uma atividade diferente do que ela vem fazendo, né, sair da sua zona de conforto para poder se movimentar. E nesse movimento ela acaba encontrando um novo caminho. Eu dou o exemplo meu aqui, né, já falei várias vezes, que eu vinha de uma área de TI, de formação, perdi o propósito naquilo que eu fazia, de uma hora para outra, e minha vida entrou em parafuso profissionalmente. Mas aquilo estava me levando para quê? Para que hoje eu estivesse aqui fazendo o trabalho que eu faço, de atendimento, de terapeuta, de compartilhador de informação. Talvez aquele caminho que eu estivesse antes, dentro da área corporativa, não era o meu caminho ideal, ou aquele caminho que eu deveria trilhar, pelo menos nessa encarnação. Não que ele fosse nocivo, poderia não ser nada nocivo para mim, mas talvez eu estivesse me desviando de um propósito maior, de uma obrigação, entre aspas, que eu deveria fazer o caminho, não estava fazendo. Então, foi necessário haver um movimento agudo na minha vida, para que eu pudesse fazer movimentos novos, porque a necessidade fez o sapo pular. A necessidade fez esse sapo pular. E com isso eu fui buscar e trilhei um outro caminho profissional. Então veja que interessante, os mentores eles vão agir assim, dessa forma. Nem sempre vai ser aquela coisa romântica, bonita que a gente vê, em filmes, essa coisa que vai descer uma luz, vai te salvar. Não é isso. Eles não têm esse sentimentalismo, eles trabalham, obviamente sempre para o nosso crescimento. E quando a gente traz esse ensinamento de Ramatiz para nossa vida, que é o que a gente deve fazer com esses estudos, trazer isso para nossa vida. A gente começa a entender que as dificuldades que nós passamos têm um propósito, têm um propósito, e a gente precisa dar atenção para isso, olhar para isso com mais carinho, porque se você está passando um momento agudo hoje na sua vida, tem um ensinamento ali. De repente, essa dificuldade está te libertando de um caminho nocivo que você estava tendo. E ele vai continuar aqui. E ele continua. Embora essas providências drásticas dos guias vos pareçam um tanto violentas, né, na nossa visão limitada, diga-se de passagem, e impiedosas, o seu objetivo ou finalidade é obrigar as criaturas imprudentes, todos nós, né, a afastarem-se dos meandros do mal, evitando-lhes maiores prejuízos ao espírito já comprometido no passado. Olha que visão interessante que os mentores possuem. Os mentores sabem do que nós já vivemos, sabem daquilo que nós precisamos trazer de reabilitação kármica, vamos dizer dessa forma, ou um aprendizado que não foi feito no passado e a gente precisa aprender agora. Trazendo a ideia da escola, do professor, uma série que você negligenciou, você teve que repetir para poder aprender aquela matéria. É mais ou menos isso, para a gente não trazer essa coisa da situação kármica como algo pesado, que você tem que punir, que tem que passar. Não é isso. É algo que você não aprendeu e você vai precisar aprender agora. É justamente isso que ele diz aqui. Então, essas dificuldades que nós passamos servem justamente para a gente poder fazer o que ele diz aqui. Obrigar as criaturas imprudentes a se afastarem dos meandros do mal, evitando assim o comprometimento de ações que nós já tivemos em momentos anteriores. E nessa vida também, né. Então, toda dificuldade que a gente passa, a gente deve aprender com isso. Isso fica muito notório aqui pra gente, né. Você passa uma dificuldade, você ultrapassa aquilo ali, você vence, logo você não vai passar a mesma dificuldade lá na frente. Você vai aprender, é aprender com os seus erros. É justamente isso que eles proporcionam pra gente dentro dessa visão mais dura, que é mostrar pra você: "Olha, você já errou nisso aqui, em outros momentos inclusive. Você precisa agora trilhar um caminho diferente para você aprender e não continuar errando. É isso. Só que quando é um erro aqui dessa encarnação, algo que a gente fez no passado, que a gente percebeu que errou e corrigiu, a gente tem essa percepção. E quando a gente carrega situações
do nosso personalismo de outras vidas, de outros momentos, né, que a gente não sabe e que precisa corrigir hoje. Como é que a gente vai saber que a gente está precisando corrigir algo? Justamente vem essas questões da dificuldade nas nossas vidas. Então, que a gente a partir de hoje a gente possa olhar esse ciclo que se repete em nossa vida de dificuldade, de desafio, talvez estejamos nessa dificuldade ainda porque a gente está repetindo padrões de outros momentos. E a gente não conseguiu compreender o que que a gente precisa aprender e mudar de postura, porque é aí que tá. A gente precisa fazer o movimento, a gente precisa entender. Os guias, os mentores estão colocando pra gente ali, ó, a oportunidade. É a prova, ele tá te dando a prova aqui, ó. Agora você precisa estudar para você passar nessa prova. Eles não vão te dar a resposta. É justamente as situações que chegam na nossa vida, os nossos desafios aqui do cotidiano. Os desafios são as provas que estão chegando pra gente ali na nossa mesa. Se a gente não estudar aquele conteúdo ali, se a gente não analisar o conteúdo da dificuldade da nossa vida, a gente não vai conseguir resolver aquele problema. A gente não vai conseguir resolver aquela prova. Olha que interessante isso, né? A gente consegue fazer esse paralelo, essa correlação. Então, a gente precisa ficar atento cada vez mais às dificuldades que se apresentam na nossa vida, porque são as dificuldades que estão ali, os ensinamentos também. A gente só precisa aprender a olhar com essa ótica. Tirar essa ótica do vitimismo, da vítima, que eu sou o sofredor, que eu estou sendo punido por alguma coisa, que eu não mereço passar por isso, para trazer a ótica do que eu tenho autorresponsabilidade e eu vou resolver isso daqui. Se a minha vida está do jeito que está, foram as minhas escolhas, as minhas atitudes que me levaram para esse momento. Da mesma forma, eu tenho o poder de modificar aquilo ali. E os guias espirituais estão justamente querendo que a gente faça isso. Que a gente entenda a situação que a gente está vivenciando e aprenda com ela, porque é ali que vai estar também a chave da nossa libertação. Muito legal, né, esse estudo de hoje, capítulo 59 do nosso livro Elucidações do Além. Diga aqui nos comentários o que você achou, se você já tinha percebido essa atividade dos mentores, dos guias na nossa vida dessa forma. É um desafio? É um desafio para todos nós, mas quanto mais a gente compreende esse mecanismo da ação espiritual na nossa vida, mais consciência a gente ganha e mais autorresponsabilidade também. E com essa consciência e com a autorresponsabilidade, o que que a gente consegue? Crescimento, desenvolvimento, que é o objetivo nosso aqui e que é que os nossos amigos espirituais tanto desejam pra gente, que a gente cresça, que a gente aprenda, que a gente desenvolva. Então diga aqui nos comentários o que que você achou, deixe nos comentários também sugestões de temas de obras de Ramatiz para te abordar aqui no nosso Estudando Ramatiz, e vamos estudar juntos, vamos aprender, porque não adianta ter esses conhecimentos se a gente não aplicar na nossa vida prática, tá certo? Muito obrigado a você que fez esse percurso com a gente aqui. Muita paz, muita luz e até a próxima videoaula.